Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo. Hoje está um pouquinho diferente, com um bonezinho pra frente, mas daqui a pouquinho eu explico por quê, beleza? Hoje falaremos desse jogador aqui, conhecido aqui no Brasil como o marido da Gisele Bündchen. Sim, só que ele também é conhecido como o maior jogador de futebol americano por muitos. Estou falando de Tom Brady, esse jogador que já tem 43 anos e continua jogando, e em alto nível. Tanto é que, final de semana passado, conquistou mais uma vez o título de conferência e vai disputar o Super Bowl mais uma vez, sendo que ele já ganhou 6 vezes. Por isso estou aqui uniformizado com o time que o Tom Brady joga, o Tampa Bay Buccaneers, e vou mudar também um pouquinho de uniforme aqui no decorrer da conversa. Mas antes de começar, sempre aquele pedido básico, curta o vídeo já agora, vai lá na mãozinha, clica nela, ficou azul, já curtiu. Também comente aqui, fale o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal e também quem você quer ver aqui no canal. E é claro, se não se inscreveu, se inscreva. Claro, aqui já falamos bastante, mas temos muito a falar desse rapaz, até porque a carreira dele está longa e continua dando muita alegria para os torcedores das equipes onde ele joga. Então, vamos embora conhecer um pouquinho dessa trajetória aí do Tom Brady. Simbora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o marido da Gisele. Thomas Edward Brady, conhecido também como Tom Brady, nasceu no ano de 1977 na cidade de San Mateo, lá na Califórnia. Ele, Tom Brady, é o quarto filho e é o único homem. Ele tem 3 irmãs mais velhas. Tom Brady, desde pequeno, sempre se interessou pelo esporte e sempre quis praticar e era um torcedor fanático dos esportes americanos. No futebol americano, ele era torcedor do San Francisco 49ers. E ele era um grande fã de um rapaz da qual a gente já fez vídeo por aqui, que é o Joe Montana. Sim, tem vídeo no canal. Vai lá ver. E ele ia ver seu ídolo com regularidade, mesmo lá no estádio. Ele gostava muito de ir. E por conta disso, ele também praticava os esportes em sua escola. Além do futebol, Tom Brady disputava competições em beisebol e no basquete em sua escola lá na Califórnia. Mas claro que o futebol americano fez mais a cabeça do Tom Brady e ele enveredou, continuou com mais assiduidade no esporte. Inicialmente, Tom Brady era reserva na sua equipe lá da high school. Só que com uma contusão do quarterback titular, ele ascendeu à titularidade e assim levou a sua equipe para várias conquistas interestaduais e também ali dentro de sua cidade. Porém, o futebol americano era uma saída para que o Tom Brady também chegasse na universidade, como acontece com quase todos os jogadores lá nos Estados Unidos. E os olheiros não estavam tendo tanta condição de ir vê-lo, de ver as qualidades de Tom Brady e poder fazer um convite para que ele possa estudar nas universidades. Então o que Tom Brady fez? Ele próprio pegava as imagens dos jogos, fazia as edições, pegava as melhores jogadas e mandava para as universidades. E deu muito certo, porque esses vídeos que ele fazia e mandava para as faculdades fez com que vários olheiros fossem vê-lo atuar. E o resultado foi muito positivo porque ele recebeu 5 convites de universidades. Entre elas, a Universidade da Califórnia e a de Michigan. Porém, o Tom Brady escolheu a Universidade de Michigan para poder defender e estudar. Ele chegou lá em 1995 e jogou até o ano de 1999. Por lá, nos seus 2 primeiros anos, como é de costume, ele não foi titular. Tanto é que em 1997, Tom Brady foi campeão do Rose Bowl, um dos mais importantes bowls, sem jogar. E o time de Michigan conseguiu essa vitória invicta. A temporada inteira o time não perdeu. Porém, Tom Brady estava muito frustrado por não ser titular da equipe. Chegou a cogitar sair da Universidade de Michigan e se transferir para a Universidade da Califórnia. Ele também começou a ter acompanhamento psicológico para que essas frustrações não atrapalhassem, tanto dentro de campo como também nos seus estudos. E mesmo com essas dificuldades, Tom Brady conseguiu manter a cabeça no lugar e essa sua paciência teve resultado. Depois de 2 anos de espera, no seu 3º ano de faculdade,
ele assumiu a titularidade da equipe de Michigan. E teve bons números por lá. Tanto é que na sua primeira temporada, ele conseguiu levar seu time para uma outra final, um outro bowl. No caso foi o Citrus Bowl, onde o Tom Brady ganhou. E também foi lembrado as principais premiações do futebol universitário, principalmente no All Big Ten, que era a conferência onde Michigan participava. Porém, o ano de 99 foi um ano onde ele teve que passar por outra dificuldade. Ele teve que disputar a posição novamente de titular. E essa disputa era o seguinte: o técnico da equipe colocava algum tempo o Brady para jogar, outro tempo o Hanson para jogar. E aí, dependendo da situação, ele escolhia um para terminar o jogo. E foi assim por boa parte do início da temporada. Só que ele conseguiu se manter tão concentrado e em momentos difíceis da temporada ele se deu muito bem, principalmente em jogos onde a equipe estava perdendo e em drives importantes no final do jogo, o Brady entrava e conseguia levar o time para a virada e vitórias. Com isso, ele conseguiu novamente a posição intocável de titular na equipe de Michigan, levando novamente a sua equipe para outro bowl, dessa vez o Orange Bowl, e novamente conseguiu a vitória em uma virada épica. Nessas duas temporadas onde ele foi titular, ele conseguiu o recorde de 20 vitórias e apenas 5 derrotas. Claro que isso só poderia lhe render uma passagem para a NFL através do draft, mas aí essa história é bem mais complicada. E para isso eu vou mudar um pouquinho. Sim, porque para contar essa história eu preciso estar de azul, uniforme do Patriots, e você vai entender agora. Pois é, galera, Tom Brady foi para o draft do ano de 2000 para entrar na NFL. Porém, ele não estava entre os principais para ser selecionado logo de início. Ele só foi selecionado na 6ª rodada, na posição de 199 no geral. Anos depois, Tom Brady falou que ele chegou a chorar na casa dos pais, frustrado por não ter sido selecionado. E estava super preocupado, mas no final das contas tudo acabou bem para Tom Brady. Ele foi selecionado pelo New England Patriots e foi jogar para a equipe de Boston. E lá, vamos ver que ele fez uma trajetória memorável, fez história pela equipe de New England. Porém, como vimos em todo o começo do Tom Brady, nada foi muito fácil. Só que dessa vez, em vez de ser o reserva imediato, ele chegou para ser o 4º quarterback. Porém, esse retrato mudou de figura no decorrer da temporada e ao final da sua temporada de estreia, Tom Brady já era o reserva imediato de Drew Bledsoe. As coisas realmente mudaram na temporada seguinte, em 2001. Em 2001, logo na 3ª partida da temporada, Drew Bledsoe se machucou. Os seus primeiros jogos não foram lá muito consistentes. Teve alguma dificuldade, mas para os seus primeiros jogos, ok. As coisas começaram a ficar realmente firmes a partir da 5ª rodada, onde ele demonstrou uma qualidade super grande e evoluiu muito o seu jogo. Sem contar que esse jogo ficou tão constante e tão bom que ele conseguiu nada mais nada menos que 11 vitórias em 14 jogos onde ele foi titular. Com isso, conseguiu conduzir seu time para os playoffs daquela temporada. Na trajetória até chegar ao Super Bowl, eles enfrentaram os Raiders, onde os Patriots ganharam na prorrogação, e derrotaram os Steelers. Graças a Deus, e graças a Deus também para os Patriots, que teve Tom Brady, que jogou super bem aquele jogo, conduziu seu time para uma vitória maravilhosa, em um drive onde ele tinha apenas 1 minuto e 30 segundos para andar basicamente o campo inteiro e para posicionar seu kicker, Adrian Vinatieri, para o field goal da vitória, levando assim o Patriots para a conquista do seu primeiro Super Bowl. A gente vai ver que vem outros por aí. Na temporada seguinte, de 2002, Tom Brady também foi muito bem. Liderou a liga em touchdowns, porém não conseguiu levar sua equipe para o Super Bowl. Em 2003, a história mudou novamente positivamente para o Patriots, onde a equipe teve um recorde de 12 vitórias e apenas 2 derrotas na temporada regular, indo para os playoffs dessa forma. Tom Brady também conseguiu levar seu time para 12 vitórias consecutivas na temporada regular e foi o 3º na corrida de MVP da temporada, ficando atrás do Peyton Manning, que viria a ser um dos grandes rivais do Tom Brady aí na sua trajetória na NFL.
Nos playoffs, enfrentou o Colts na final de conferência. Enfrentou o time do Peyton Manning. O Tom Brady se deu melhor nesse primeiro embate de playoffs, levando o Patriots para o Super Bowl. E a história basicamente se repetiu. Só que dessa vez, a final foi contra o Carolina Panthers. O jogo estava empatado em 29-29, onde Tom Brady recebeu a bola no ataque, faltando apenas 1 minuto e 8 segundos, onde ele tinha que andar basicamente o campo inteiro para deixar uma posição tranquila para o Vinatieri fazer o field goal. E foi isso realmente que aconteceu. Conseguiu conduzir sua equipe super bem, deu uma posição muito boa para o Vinatieri, que era um ótimo kicker, e assim o time venceu por 32-29. E Tom Brady, mais uma vez, foi eleito MVP daquele Super Bowl. 2 títulos de MVP. Em 2004, um recorde super bom, novamente de 14-2, foi para os playoffs, conseguiu passar tranquilamente pelos playoffs, pelos jogos de playoffs, até enfrentar o Philadelphia Eagles na final, no Super Bowl. Na final, os Eagles deram um trabalho, não foi um chute de field goal que decidiu o jogo, mas foi bem apertado, 24-21. E assim, Tom Brady conseguiu seu terceiro título. Porém, dessa vez, ele não foi eleito MVP daquele jogo. Porém, 3 títulos em apenas 4 anos na liga como titular é para poucos, digo que até é para um só. Em 2005, conseguiu um recorde mais modesto de 10 vitórias e 6 derrotas, foi para os playoffs, mas perdeu no divisional para seu rival de divisão, o New York Jets. Sigamos em frente. Em 2006, recorde de 12-4, avançou para os playoffs novamente, só que dessa vez perdeu para os Colts na final de conferência, e dessa vez os Colts avançaram para o Super Bowl. Claro, outra temporada maravilhosa de Tom Brady, mas sem MVP ainda. No ano de 2007, o Patriots conseguiu algo que não acontecia há muito tempo. Não era inédito porque o Dolphins conseguiu isso anteriormente, que foi terminar a temporada invicto. E o Tom Brady destruindo. Ele quebrou o recorde de touchdowns em uma só temporada, conseguindo 50 passes para TDs. Claro que também ajudou o fato do time ter conseguido trazer para a equipe Wes Welker e Randy Moss. Nos playoffs foi super tranquilo, passou nas 2 partidas da divisão e da conferência americana, chegando à final para enfrentar o New York Giants. Porém, dessa vez, tinha um outro Manning do outro lado. Não era o Peyton, mas era o Eli, o irmão mais novo. E ele foi muito bem. Tom Brady também foi bem. Porém, em uma recepção antológica, onde o Eli jogou a bola para cima e o wide receiver segurou a bola com o capacete, levando a equipe do Giants à vitória, pontuando naquele drive. E infelizmente o Tom Brady conheceu sua primeira derrota em Super Bowl. Claro que o Tom Brady também naquela temporada foi o MVP pela primeira vez, até pelo recorde de 16 vitórias e nenhuma derrota. Porém, o ano de 2008 foi muito difícil para Tom Brady. Ele perdeu a temporada inteira porque se machucou logo no primeiro jogo com um rompimento de ligamento no jogo contra o Chiefs, no jogo de abertura da temporada. Em 2009, ele voltou a jogar super bem, levou a equipe para os playoffs, porém perdeu logo no wildcard para a equipe do Baltimore Ravens, que viria a ser campeão do Super Bowl naquele ano. No ano de 2010, Tom Brady conseguiu mais uma vez o título de MVP da temporada, a segunda vez. E dessa vez, ele também conseguiu a 100ª vitória dentro da liga. Porém, dessa vez enfrentaram o seu rival de divisão, o New York Jets, e o Patriots perderam já no divisional, sendo assim, ficando de fora da temporada. E os próximos passos eu vou contar no próximo capítulo, que é a década de 2010, também com muita história para contar de Tom Brady e excelentes histórias. Bom, nessa década começa, em 2011, com um caminho super produtivo para Tom Brady. Temporada boa, o time avançou facilmente para os playoffs, ganhou os seus jogos, chegando ao Super Bowl para enfrentar novamente o New York Giants. E o Eli Manning conseguiu novamente outros passes mágicos, levando o New York Giants à vitória. Em 2012, recorde de 12-4 e avançando aos playoffs sem muita dificuldade, ganhando novamente o divisional, que nem estou falando aqui porque virou rotina para Tom Brady ganhar a divisão. Porém, nos playoffs perdeu para o Baltimore Ravens, também um grande rival de Tom Brady aí na sua trajetória. Em 2013, novamente o recorde de 12-4. Avançou para os playoffs depois de ganhar a divisão. Dessa vez perdeu para o Denver Broncos na final da conferência. Em 2014, onde
Novamente a temporada terminou 12-4 para os Patriots, terminando com a melhor campanha da conferência. Bateu os Ravens e os Colts para chegar ao Super Bowl e enfrentar o incrível time do Seattle Seahawks, de Russell Wilson, que é um baita jogador também. E foi uma final sensacional. Os times trocavam lideranças do placar e, faltando poucos minutos para terminar o jogo, Tom Brady liderou uma campanha sensacional para colocar seu time na frente do placar. Porém, do outro lado tinha o Russell Wilson. Tinha que andar o campo inteiro e estava andando o campo inteiro. Chegou ali na Red Zone, que é a parte final, para conseguir o touchdown. Porém, numa decisão errada, ele lançou uma interceptação ali dentro da end zone e deu o título de Super Bowl para o Patriots, o seu quarto anel, e mais uma vez Tom Brady eleito MVP. Porém, nem tudo são flores. No ano seguinte, Tom Brady teve que ficar 4 jogos suspenso, voltando apenas na semana 5 daquela temporada de 2015. Porém, apesar da suspensão, ele voltou e fez história novamente, levou o time para os playoffs, perdendo para o Denver Broncos ali na final da conferência. Denver Broncos de Peyton Manning. Em 2016, eu acho que é uma das histórias mais intensas da história do futebol americano. A temporada novamente foi tranquila, ganhou fácil sua divisão, chegou aos playoffs, venceu seus adversários e foi ao Super Bowl. Nesse Super Bowl, tudo indicava que os Patriots iam perder. Por quê? Os seus adversários eram o Atlanta Falcons, que abriu no placar a vantagem de 28-3, isso no intervalo de jogo. Ou seja, no segundo tempo eles tiveram que fazer milagre, e fizeram. Em apenas 2 tempos eles conseguiram empatar o jogo, conseguindo um touchdown e uma conversão de 2 pontos ali no finalzinho, levando o jogo para a prorrogação. Só por isso Tom Brady já ficaria marcado na história, tirando tudo que ele já tinha feito e que ele iria fazer. Sem contar que chegou na prorrogação, seu primeiro drive, conseguiu levar seu time para o touchdown. E o 5º anel do Patriots no Super Bowl. O 4º título de MVP do Tom Brady. Em 2017 é um ano meu favorito por ser torcedor dos Eagles. Primeiro, Tom Brady conseguiu o recorde com os Patriots de 13 vitórias e 3 derrotas. Levou para a equipe nos playoffs com o primeiro lugar, a melhor campanha. Conseguiu passar sem problema nenhum, chegou ao Super Bowl. Tom Brady também foi eleito o MVP daquela temporada. E no Super Bowl foi um jogo intenso. Foi um jogo com a maior pontuação do Super Bowl da história. Também, Tom Brady lançou para 500 jardas em um único jogo. Porém, os Patriots não conseguiram levar aquele jogo. Tom Brady foi sacado apenas uma vez, porém nesse saque ele sofreu fumble, o que decretou a derrota do Patriots. E o Philadelphia Eagles, meu time do coração, ganhou seu primeiro Super Bowl na história. Porém, no ano seguinte, as coisas mudaram novamente, voltaram à normalidade. Os Patriots ganharam sua divisão, foram nos playoffs, chegaram à final para enfrentar dessa vez o Los Angeles Rams. Dessa vez foi um placar baixo de 13-3, porém os Patriots levaram melhor desta vez e levando o 6º anel, completando assim a sequência de 6 anéis de Tom Brady jogando pelos Patriots. Em 2019 foi uma outra campanha positiva, dessa vez ficou com a 3ª melhor campanha da conferência, com 12-4, mas perdeu a disputa de conferência para o Kansas City Chiefs, do grande nome Patrick Mahomes, que hoje é o grande nome da liga, na minha opinião. E encerrando assim a sua trajetória dentro do New England Patriots. Durante a temporada inteira estava se especulando a saída do Brady de New England. E foi isso que aconteceu. Ele assinou com... Bom, gente, a história do Tom Brady com Tampa Bay é bem curta, mas ele pode fazer muita história. Já na sua primeira temporada, conseguiu levar seu time para os playoffs e venceu as 3 partidas até chegar ao Super Bowl jogando fora de casa, derrotando o Washington, o próprio New Orleans Saints e derrotando o Green Bay Packers. E a final será contra o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Expectativa muito grande para esse jogo. Ou seja, Tom Brady já fez história pelo Tampa Bay Buccaneers, levando a equipe para o Super Bowl e chegando à final com 43 anos de idade. E ele disse que não vai se aposentar no final da temporada. Ano que vem tem mais. Sem contar que ele vai tentar seu 7º anel. Mais do que basicamente todos os times da NFL. Para você ter uma noção, os maiores campeões
da história do Super Bowl é o Steelers com 6 e o Patriots com 6. E o 6 com o Tom Brady. E nesse período todo aí, ele foi 4 vezes MVP do Super Bowl, 3 vezes MVP da temporada regular. Ele também entrou no time da década de 2000 e entrou no time da década de 2010, sendo esse por unanimidade. Até o momento, porque ele ainda vai jogar, ele completou 64% dos passes que ele tentou para 581 touchdowns, o recorde, o maior passador de touchdowns da história. Ele está beirando as 80 mil jardas em passe em sua carreira. Ele ainda correu para 1.043 jardas e 25 touchdowns. Tom Brady nunca foi de correr muito, tá, gente? Então, aqui é só uma curiosidade mesmo. E isso tudo para formar, na minha opinião, o maior atleta de futebol americano da história. Cara, há pouco tempo atrás eu fiz o vídeo do Joe Montana e ele era o maior ganhador de Super Bowl, o maior nome da história do esporte, até chegar Tom Brady. Tom Brady, sempre no início das coisas que ele chegava, ele nunca era colocado lá em cima, se você reparar. Ele sempre era colocado ali de lado. E o esforço que ele fazia sempre o colocou no patamar onde ele está. Ele sempre provava que ele era o melhor. Gente, ele tem 43 anos e ainda joga em alto nível. São mais de 20 anos jogando futebol americano profissional em alto nível. Jogando esporte em alto nível. Que atleta em qualquer esporte consegue manter esse nível alto de competitividade? Isso transforma ele o maior nome do futebol americano. Ele não é o melhor atleta, não corre tanto, não é o melhor braço, com certeza também não. Mas o conjunto que ele tem e a inteligência que ele tem do jogo e a gana de conquistar vitórias o transforma no maior da história. Que prazer é vê-lo jogar. E teremos esse prazer na semana que vem, no domingo que vem. Esse cara tem que ser lembrado em todos os esportes e principalmente ser lembrado como um cara que persiste. Uma prova de perseverança de que você consegue chegar aonde você quiser. Tom Brady é o maior da história no futebol americano. E pra mim, cara, é um dos maiores da história em matéria de perseverança, de não desistir. Ele teve várias oportunidades para desistir e não o fez. Valeu, galera, mais uma vez por estarem aqui presentes até o final desse vídeo. Valeu mesmo. A hashtag de hoje, gente, a hashtag de hoje é BradyGOT. BradyGOT. Pra quem não sabe, GOT é bode em inglês, só que GOT também significa o melhor. Né, o melhor da história no caso. Então é BradyGOT. O nome está aqui embaixo. Por favor, escreva nos comentários para saber que você chegou até o final. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam, vídeos novos aqui no canal, todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu? Isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.